Sim, chamo Luísa Baltazar Bonges Franca, tenho 27 anos de idade, nasci em Matanda, província de Sofala. Fiz meu ensino primário na comunidade do Vinho, lá onde eu cresci, nasci em Matanda, mas cresci no Vinho. E fiz ensino secundário na localidade de Metuxira, próximo do Parque Santa Gorongosa. E dali fui fazer ensino. A 11ª e 2ª classe foi já em Chimoio, mas foi dividido porque vivia numa casa de umas senhoras que eu não conhecia, de uma família que eu não conhecia, porque era empregada doméstica. Da antes vivia no Vinho os meus pais, então saíram de lá por causa de custo de vida. Vivia em Matanda, aliás, em Matanda que é a vila. Então saíram de Matanda para Vinho através de custo de vida, porque lá tudo tinha que comprar, alimentação e tudo mais. Então o número de pessoas, meu pai pensou em voltar para o Vinho, sair de lá para o Vinho, procurar um lugar para fazer, para culimar, para a produção. Sim. Então fiquei lá onde comecei a fazer primeira classe até 7ª classe. Dali, para fazer o ensino secundário não foi fácil, porque não podia estudar naquele momento, porque minha mãe queria para que eu casasse. Era a ideia daquela comunidade mesmo, é a regra. Como tal, uma mulher não pode estudar, quem estuda chama de uma pessoa, uma prostituta, como dizem, mas eu por ver que não. Quando saí para Metuxira, numa família que eu não conheço, como empregada doméstica, lá não se recebia salário, não tinha salário, só o salário de comer, alimentação e ir à escola somente. Despesas conta contigo, não tem nada a ver se quer despesa, mas só que esteja a estudar. Eu aceitei ser empregada, porque eu precisava de estudar de verdade, queria mesmo estudar. Não? Quantos anos tinha na altura? Até que não me lembro bem, mas tinha a 8ª classe com uns 16 anos, porque atrasei também a estudar, por causa da minha mãe andava doente, mesmo assim ela me proibia estudar, e depois eu fui mesmo à escola Força Maior. Lá fui como empregada, fiquei de 8ª a 10ª classe naquela casa, e Metuxira é uma localidade que não tem todas classes, dessa 1ª e 2ª classe. Então, quando passei para a 11ª classe, tinha que sair para uma outra vila que já é em Matanda, que é lá onde tem escola secundária geral de todas classes. Que dessa primeira fiz lá um trimestre, que vivia também numa casa de uma senhora como empregada de novo, não era numa casa de uma família não. E lá minha mãe também não queria para que eu estudasse, porque mal que fiz 10ª classe, ela disse que não, tem que parar, não pode estudar mais, já tem uma idade de casar, já tens mama, se você for a estudar de novo para aumentar o seu nível, pode vir a engravidar sem o homem assumir. Então, eu não aceitei essa ideia, neguei plenamente, até que chorei, fiquei 4 dias sem comer e nem falar com minha mãe, porque eu tinha vontade de estudar, tenho vontade de estudar. Insisti tanto, todos me viram eu sem comer nem nada. Meu pai arriscou ir de novo à vila, procurar vaga para poder estudar, porque quando foi para lá encontrou o diretor da escola e disse que pá, atrasaste, o tempo de matrícula já passou e perdeste as vagas, não pode estudar mais. Ele não tinha como, quando voltava, graças a Deus, encontrou uma senhora que queria babá para cuidar dos 3 filhos, 3 gêmeos de 2 anos. Ele quando soube logo, minha filha estava lá a chorar, se lhe dar essa informação que alguém quer alguém para estar com ele na vila logo, sair do Vinho para a vila. Seria bom, ele não hesitou, disse, está bem, tem minha filha, mas ela quer estudar. Então, se conseguir uma vaga para ela, poder matricular dessa 1ª classe, seria um passo. Aquela senhora disse, não tem problema, pode trazer ela. Amanhã era hoje para o dia seguinte, e que já as aulas já vinham decorrendo. E o meu pai, quando chegou, logo me avisou que não consegui sim vaga, mas encontrei um ponto de saída, que é uma senhora que quer alguém para estar como empregada. Aceitas? Eu não pensei nem sonhei, na hora aceitei. E aí onde eu vi o meu sonho mesmo a se concretizar aos poucos, porque se ficasse sem estudar nem nada, eu não teria feito nada até agora. Eu seria uma grande camponesa, sem fazer nada, sem esperança, nem podia escrever, nem saber escrever, nem ler. E dali eu aceitei, fui naquela senhora, fiquei mesmo com uma babá, primeiro trimestre, uns 3 meses, com 3 gêmeos. Ela estudava na Beira, cidade. Eu vivia como empregada doméstica, como segurança de casa, porque era a única mais velha naquela casa. Marido e mulher todos trabalhavam. Mas eu aceitei ser como babá, ser segurança de casa e ser mãe de casa ao mesmo tempo. Quando fiquei, ela já por outros motivos, eu não sei quais, mas quando saí para passar feira de uma semana em casa dos meus pais, de novo no Vinho de volta, toda eu feliz, chego aí,
Fico, depois ela me liga, que nada, Luísa, a partir de já não pode vir mais estar aqui. Se você for a vir em Matanda, tem que estar numa outra casa, porque aqui não quero mais que levar meus filhos para onde? Para lá na beira, onde eu estou a estudar. Eu, de novo, fiquei mais triste e desesperada. O que posso fazer? Porque os meus pais, condições não têm. Meu pai não dormiu, nem pensou outra coisa. Foi fazer uma cabana lá em Matanda, para eu poder continuar com os estudos. De verdade, ele fez, e eu fui ficar lá uma semana, já que o lugar onde eu trabalhava como babá de 3 gêmeos, não tinha maldade com ninguém. Um senhor que apreciou das minhas atividades, que é ser como babá, ser babá. Então, perguntou o dono da casa, disse, não, ela já saiu, mas se quiser está aí o número dela, pode ligar. Ele ligou de verdade para mim numa noite, ligou para mim, eu desesperada a comer, mas sem comida entrar à vontade, porque não tinha como nem para pagar propinas, pagar cópias, neste caso. Não conseguia, porque meu pai tinha 3 filhos, era que eu a terceira pessoa que dava ensino secundário. Ele não conseguia as despesas todas. Então, aquele senhor quando me liga, que quer alguém para ir trabalhar em Chimoio, mas para ser como babá de novo, porque minha esposa trabalha à noite, a esposa trabalha no Hospital Provincial de Chimoio e trabalha sempre à noite, uma enfermeira. Eu, de novo, não atrasei nem pensei, porque sabia, se eu ficasse naquele momento, naquela casa onde o meu pai fez, eu nem podia concluir toda a 12ª classe, podia ficar assim, porque a minha mãe estava muito forte para que eu pudesse casar. E já havia homens que apareceram na minha casa para poder entregar algumas coisas. Ela, por ver tudo aquilo e depois ver minhas amigas já casar, ela estava sempre, sentia perder por me ver eu na escola, depois outras amigas já estavam a receber coisas que vêm da parte dos homens. Dali, eu não neguei, mas falei para ele que espera para me falar com os meus pais. Se eles aceitarem, eu vou contigo em Chimoio, mas estou a estudar, não sei o que vai fazer comigo. Ele disse, não, posso fazer transferência para ti para estudar aonde? Lá de novo no Chimoio. Isso na escola secundária Samora Moisés Machel. Escola onde muitos dizem que é escola de pessoas que têm, neste caso. E eu era a única com o único par de sapato, mas mesmo assim eu não pensei em nenhum par de sapato, não tinha nada de luxo. Eu só queria estudar somente. Falei com o meu pai disse, cabe assim, o coração é teu, a vontade é sua. Eu nem pensei também, falei que não tem problema, deixa comigo. Saí e fui para lá. Quando cheguei naquela casa, fiquei de verdade cheio de problemas, da dona de casa me insultava como quer. E até me dava almoço por dia uma vez. Era ir à escola, voltar, comer comida fria, jantar, já esse, morreu o papo. Então, por mim, não senti nada de estranho, mesmo comer uma vez, mas saber que estou a estudar, eu me sentia mais à vontade e até já engordava, porque me sentia à vontade naquilo que eu queria, que era o meu objetivo de estudar. Foi dessa forma que eu fiz meu ensino secundário, logo quando vinha passar férias na 11ª classe aqui no Vinho, porque meus pais ainda viviam no Vinho. Logo eu encontro o Vasco com a senhora Peggy, uma escritora americana. Eles pensavam que eu fosse nora do meu pai. Não sabia que era filha do senhor Baltazar, neste caso, porque naquela comunidade de menina não pode estudar, toda tem que casar. Na verdade, até agora ninguém tem 12ª classe, algumas. Se tem, são pessoas que viviam na vila, num lugar em que um pouco privilegiado. Então, quando me viram a perguntar se é a senhora Ana, eu, não sou, porque a Ana era a nora do meu pai. Eu, não, sou a Luísa, a filha do senhor Baltazar, todos admiraram, não é possível. O que fazes? Eu estou a estudar, fiz classe dessa primeira classe, todos ficaram felizes. Então, qual é o teu sonho? Não, meu sonho é ser jornalista. Você quer ser jornalista? E aquela senhora gostou também, junto com o parque, me disseram que não, tem que passar agora a entrar no parque, começar a aprender algumas coisas de informática, porque não sabia quase nada de informática, não aprendia. Então, quando vim aqui fazer uma espécie de estágio, aí fazer notícias, parte de mídia, tudo mais, isso foi em 2014, sim, até 2015. Ali aquela senhora disse que não, quando terminar é só contactar para poder dar um valor para matricular, para fazer o seu curso que precisas. Na verdade, eu fiz o meu máximo, estudei, concluí a 12ª classe. Ela me deu, na verdade, o valor, junto com o parque me apoiaram, até fazer o meu ensino superior. Toda a despesa quem pagava era o parque, juntamente com aquela senhora Peggy. É uma pessoa que tanto me ajudou, eu nem tenho como expressar a essas pessoas. Por isso até agora sou o que sou, apesar da dificuldade, mas graças ao parque. É aí onde eu vi que afinal não é só com os pais que você pode fazer alguma coisa, mas também sozinha pela força maior e vontade de fazer as coisas, pode fazer sem problema. Porque tem algumas pessoas jovens, principalmente as mulheres, que dizem que não posso estudar porque meus pais não estão me dando despesa.
No meu caso, não estudei com o desespero dos meus pais. Eu de primeira até 12ª classe, até ensino superior. Não foi desespero dos meus pais, mas foi minha força e vontade para ser empregada em casa de alguém, ser insultada, ser batida. Não é fácil. Tem que suportar, ter coragem. Caso contrário, sair a chorar para casa. Mas eu chorava, engolia lágrimas que não. Um dia Deus vai me livrar dessa situação. Mas na verdade saí. E aquelas pessoas que me insultavam agora, já quando me reparam, me vê como modelo. Que não, essa aqui suportou. Tem receio de me reparar, até que tenho vergonha mesmo por ver da forma que me maltratava. Uma pessoa comer uma refeição por dia, em que podia comer mais ou 2, 3, mas não havia mata-bicho. Almoço, se for, tem que ir à escola primeiro, voltar, enquanto a comida sua fria, tem que comer aquela comida, já é o teu jantar, morreu. Você não pode pensar mais em jantar. Quem come frango tem que ser uma pessoa filha da casa. Você empregada não pode comer frango. Na cadeira quem pode sentar tem que ser patrão e a do senhora da casa. Você não pode sentar. O cobertor tem que cobrir um pano que eu digo que aquele pano é para dar só o cachorro, tudo mais. Para nós aqui não desprezamos esse tipo de animal, mas era isso que eu usava naquele momento, porque precisava, tinha um objetivo traçado para fazer. E agora terminei, estou aqui, criei o meu jornal. Onde é que tirou a licenciatura? Foi em Chimoio, província de Manica. E antes do parque lhe dar essa ajuda, já tinha ouvido falar do parque? Sim, já. Isso foi no ano 2000, quando cheguei aqui, quando chegou o senhor Vasco, o Greg, chamava nos tempos que era Kerr, né? É o nome que tanto até agora existe, lá chama de Kerr. Greg já quem sabe são outras pessoas. E mais de um outro nome Zólio, já havia falado do parque, como que iniciou até agora. Nessa altura até que a minha ideia quero conhecer esse parque como que é mesmo, será que o que tem de dentro? Quando dizia que não, lá tem animais, já que a mente naquele momento é de que animais é uma carne. Será que tem coragem de guardar carne naquele lugar, mas sem comer nada? Então, quando comecei a ver tudo aquilo, que afinal o animal também é um ser humano, é um ser vivo, não pode ser desprezado, não. Então, comecei a ter todo aquele amor de ver animal agora, até ter compaixão com o animal. Sim, por isso que é uma coisa maravilhosa. Em 2007, eu visitei ao parque, era um grupo da escola, foi 1 de junho mesmo de 2007, quando vim aqui um grupo com os meus professores, visitar o parque, até que fomos ao safari, fui ver animais que um piva, cudo, era de conhecer um animal tão grande. Quando vi, para mim foi uma maravilha. Afinal, tem um animal grande que chega a ter esse tamanho, esse nível. Eu fiquei a gostar, até comecei a pensar no animal. Já cantava todos os animais do parque, tinha uma música. Fui ao parque, nacional da Gorongosa. Ai, crocodilo, eu não sabia como que ele fica, mas fui ver. É uma música até agora que não consigo esquecer, porque é uma música que me marcou mesmo do parque. Sim, quando via uma pessoa matar um animal assim do parque, me lembrava daquela música, pensava que estragou uma vida de alguém. Matou, mas talvez tem crias que estão a passar mal, que a família já foi embora. Mas não tem como, somos todos seres humanos, cada pessoa quer fazer a sua coisa. Esse quer fazer de carne, esse quer fazer aquilo, dificilmente você pode controlar as coisas. É isso. Como é que foi para a sua comunidade receber o parque lá? Foi bom, muito bom mesmo, porque mal que o parque entrou, começou a operar aqui, depois chegar nas comunidades, falar com as pessoas, apesar que foi difícil as pessoas acreditarem no parque, acreditar ser sensibilizado para não matar os animais, mas não foi fácil. Cada um falava as coisas dele, outra pessoa não, nós temos que matar os animais porque são coisas que vão nos dar rendimento, vendemos para servir para carne, para comprar outras coisas e tudo mais. Mas mesmo assim, as pessoas ficaram felizes por ver hospitais, o parque a fazer, escolas, lá não tinha escola como aquela, não tinha nenhum hospital, todo mundo vinha para cá para ser tratado. Quem estiver doente tem que atravessar o rio, tempo de cheia é pior ainda, a pessoa tem que estar assim. Às vezes as pessoas davam parto lá nas comunidades, ninguém podia ir ao hospital, cada distância só era Nhamatanda, aqui é a vila sede. Então o parque quando estava aqui, todas as pessoas já viam o parque como a maior opção, já vinha fazer negócio aqui, vender algumas coisas, produtos que produzem lá nas comunidades, vêm vender no parque. Por isso, repolho, todas as coisas de hortícolas que vinham vender aqui no parque. Agora que parou-se um pouco, mas mesmo assim, compra para quem tiver, compra o parque. Todo esse produto, repolho, alface, tomate, feijão verde, beterraba, couve-flor e muito mais. Então, por isso as pessoas começaram a louvar o parque, afinal está nos ajudar não só
Porque antes, sem existir o parque aqui, pessoas produziam só, acabava por apodrecer assim mesmo, porque ninguém comprava. Cada pessoa produzia e servia para sua família. Você praticamente trabalhava só para sustentar, não dava nenhum rendimento. Comia só e depois terminou. Porque a pessoa para comer tem que ter pelo menos óleo. E o óleo compra-se na comunidade. E com quem comprar? Porque ninguém compra o seu produto. Então, por isso as pessoas já, por ver o parque, sentiram um alívio total. Porque para mudar tem que haver mesmo uma batalha, uma luta, uma comunicação forte. Esse que o parque até agora está a fazer, com a criação de alguns projetos, Clube de Rapariga, para poder promover as raparigas, incentivar para reter as raparigas nas escolas, porque não é fácil, mesmo assim, com esse projeto de Clube de Rapariga, não são todas que estão a aderir, até que os pais mesmo estão a proibir as raparigas não ir à escola, não ir participar, porque estão a precisar de dinheiro. Uma mulher já é vista como um negócio nas comunidades. Essa é a realidade nossa, lá nas comunidades. Até que algumas da cidade, pelo menos, têm uma visão, que nada tem que fazer aquilo. Mas na comunidade, uma mulher de 12 para cima, quem tiver maminha já, uma mulher para cuidar da casa. Isso acontece. Outras vão lá, chegam em casa, recebem chapadas, não pode ir lá, senão vai procurar o homem, vai me dar trabalho e tudo mais. E isso é um grande desafio para o parque, tanto como para algumas pessoas que sempre trabalham nessas raparigas. Mas os clubes das raparigas não têm ajudado a mudar esse cenário? Ajuda muito, ajuda muito. Por exemplo, tem uma rapariga que eu sempre aconselhei para continuar a estudar, também porque sou da comunidade. E ela mesmo estava a pensar em abandonar, mas mesmo assim lhe aconselhei que continua. E agora terminou, apesar de sem ter curso, mas agora fez 12ª classe, porque ninguém estudava desde a 12ª classe naquele momento, ninguém fazia 12ª. Somente era a 7ª classe, terminou. 7ª era milagre naquele momento. Mas agora a 12ª classe quer dizer que é uma libertação das raparigas, estão a ser libertadas, estão a ser motivadas pelo parque, através desses programas que estão a envolver as comunidades, estão a mudar alguma ideia daquelas pessoas. Por isso que mais força com esses projetos que podem envolver as raparigas. E não só, também porque uma pessoa quando estuda, termina a 2ª classe, não pode parar por aí, quer formação. Pelo menos para saber que não, estudei, sim, terminei, mas me formei, estou a fazer coisa X. Então estuda, termina, depois senta, quer dizer que ainda o sonho tem, sim, fez na primeira parte, mas ainda falta outra parte que vai significar que sim, mereces um mérito na comunidade. Se alguém recebesse uma carta naquele momento, em 2005, no ano 2000, tinha que sair para uma casa vizinha, pedir à pessoa que tem o quê? A pessoa que sabe ler, então pedir ler a carta, mas com sua filha que já está no clube de rapariga, quer dizer que já está, dá a carta, mãe, quero ver o que tem aí. Começa a ler, não, a informação que vem é que isso quer dizer que é um passo, está a mudar muita coisa. É uma mudança. Vem um panfleto colado assim, consegue ler, ver o que tem aí, chega em casa e dá uma informação que não. Naquele lugar vi uma coisa, uma carta colada, mas tem uma informação que diz sobre isso. Quer dizer que é um passo, está a desenvolver as raparigas. Isso é uma mudança nas comunidades. Por mim ainda falta muita coisa por fazer, apesar que fiz a primeira parte, que não é suficiente, ainda carece de muito investimento. O meu sonho, digo isso, ainda não parei por aqui. Quero mais estudar, quero fazer mestrado, eu quero ser mestre, não quero parar por aqui. Sim, licenciei-me, criei o meu jornal, mas não é suficiente. O meu jornal ainda não atingiu o meu objetivo, quero empregar algumas raparigas da minha comunidade. Sim, eu quero empregar aquelas raparigas, estar aí a trabalhar, mostrar como um modelo da comunidade que não pode só ser pessoa de Maputo, que pode vir liderar Nhamatanda ou Vinho, as comunidades, não. Temos que ser nós, entre nós aqui, mostrarmos também que somos capazes para fazer alguma coisa, por isso. Como é que foi o percurso da Luísa depois de tirar a licenciatura? Não foi fácil, porque mesmo na licenciatura sei que lá havia um professor que me queria a todo custo, me queria não como estudante, me queria como mulher. Porque naquele momento ele me via, mas era um senhor de 52 anos naquele momento, eu tinha 20 anos. Ele me via como mulher mesmo, até chegou a vez de me prometer que você vai chumbar até perder a bolsa de estudo. Era o objetivo dele, mas eu falei que não vou parar por aí. Fui falar com a direção da escola. A direção da escola tentou falar com ele, dizia que precisava de prova. Quero ver o que tens um vídeo ou uma mais por mas dificilmente uma pessoa que está a ser atacada a fazer um vídeo de que forma? Não, mas mesmo assim eu não parei por aí. Não fiquei fraca, porque sei que são dificuldades que a pessoa pode se tornar mais fraca, mas eu com dificuldade me tornei mais forte ainda para poder superar as minhas expectativas.
terminei minha licenciatura sem problema. Claro que me chumbou 3 vezes, a mesma disciplina que é de fotojornalismo. Me chumbando, eu lhe falei, pode me chumbar mesmo 7 vezes, eu não vou perder a minha vontade de estudar. Ele, por vergonha, viu que mesmo não está a dar. Mesmo ser toda na sala de aula com muitas pessoas, tem que levantar o início da aula até no fim da aula. Tem que ser uma pessoa, exemplo. Luísa, levanta, fala alguma coisa. Eu levantava, até que no momento que ele me fazia levantar, ele me dava mais ainda ideias. Porque é uma forma de aprender. Porque você, quando fala, quer dizer que está a tirar uma ideia boa. Mas terminei. Terminei o meu curso. Mesmo assim, na casa de aluguel, já fora da... Já não era mais empregada, já era mais sozinha, era mamãe, era mais estudante, era criança ao mesmo tempo. Eu que sozinha que liderava tudo em casa. Mas me controlei bem, terminei bem, estudo com sucesso. E depois de terminar, quando pensei, tive a ideia de criar meu jornal. O jornal criei no ano 2020, mês de dezembro. Comecei a operar no mês de janeiro. O jornal Profundo, no ano passado, comecei já a operar no mês de janeiro. Isso... Até agora ainda continua o 2º ano, quer dizer que é apesar dos desafios que tanto enfrento, quer dizer que é a partir dos desafios que você pode ser mais forte a fazer. É o começo das coisas. Todas as empresas não podem só iniciar tudo do bom. Vai ter que passar das dificuldades para depois ter uma história a contar. O Jornal Profundo é um jornal semanário, neste caso, meu jornal é um semanário, é de cobertura nacional, não é local, não, é de toda a informação geral, mas esse jeito também tem um correspondente em quase todas as províncias, só falta 3 províncias para que é Zambésia, Tete e Niassa não tem correspondente, mas Maputo província, Maputo cidade, Nampula, Cabo Delgado, Chimoio, todos esses têm correspondentes e todos são jovens formados na área de jornalismo, na mesma escola que eu saí. Os meus colegas todos estão aí a se ocupar. Mas já se ocupar sem receber nada, porque eu, a dona própria, não tenho nenhum salário, não tenho rendimento, mas para sobreviver meu jornal é um grande desafio, porque tenho que vender meus pedaços de frangos, tenho que vender salgados, para sustentar, comprar megabytes, comprar energia, pagar a renda de casa como escritor para poder garantir a produção de jornal. Quer dizer que é um grande desafio. Quem está no Jornal Profundo está por coração de ser jornalismo. Eu, se estou a trabalhar até agora como dona do jornal, é por amor ao jornalismo. Não porque ganho alguma coisa com isso, não. Apesar das ameaças que eu tenho recebido nesse lugar onde eu estou, não é fácil, não é fácil. Mesmo assim, nunca parei, nunca desisti, nunca pensei em desistir. Sempre estou à frente e querer continuar com o mesmo jornal. Até concretizar aquilo que eu preciso. Eu quero ver as raparigas, que essas que estão a se formar, estar naquele jornal a trabalhar. E a dizer que não, esse jornal, a dona é a pessoa do vinho, perto do Parque da Gorongosa. Uma referência, pelo menos. Apesar que não é muito o que eu posso fazer, não tenho como dar às pessoas o que eu... Mas vou dar aquilo que eu aprendi. Sim, aquilo que eu aprendi eu vou dar às pessoas que não tentam fazer isso. Até que até agora tenho que o sonho de capacitar algumas raparigas, levá-la para poder capacitar em matéria de jornalismo, como fazer uma notícia, como fazer uma notícia da rádio, como fazer um programa radiofônico, produzir uma... Quer dizer, ainda que é um sonho que eu tenho a fazer para as raparigas, porque algumas pode não saber escrever, mas pode saber falar na rádio, pode fazer um programa radiofônico, uma radionovela, pode fazer. Mas já tem muitas raparigas a trabalhar consigo, licenciadas? Não, ainda não, licenciada ainda não, mas tem essas que são dessa 2ª classe que estão sentadas nas casas, ainda não tem chance de ir fazer licenciatura nem formação. São essas que eu possa levar para poder ocupar, pelo menos não sentar só, porque quando uma rapariga termina dessa 2ª classe, depois senta em casa, o risco é de casar cedo, porque a família começa a ver aí sem importância. A importância só tem que levar para poder casar. Então, levando ela para um lugar como esse, de capacitar, fazer alguma coisa, de se ocupar, quer dizer que vai ser uma coisa, um passo para a família, tanto como para ela mesma. Vai ter a habilidade de como escrever, como ler as coisas e como ver as coisas de uma forma diferente nas comunidades. E vai ser espelho para aquela comunidade também. Onde é que é a sede do jornal? O de Nhamatanda, sim. É de cobertura nacional, o jornal de Nhamatanda. A sede está em Nhamatanda. Sim, mas por enquanto o meu grande sonho é tornar aquele jornal tornar uma agência. Okay. Sim. E até lá vai chegar, tarde ou cedo, mas tem que chegar. A comunidade até agora, quando me repara, me vê como um espelho. Até que algumas pessoas, quando vê minha mãe, meu pai, diz que, uau, tens sorte. Aquelas pessoas que diziam que tem que casar, não pode estudar,
Agora dizem que tem sorte, toda a sua filha já é licenciada, já é doutora, já está a trabalhar, quer dizer que é um passo. Para eles não se preocupa se está a ter salário ou não, mas está a trabalhar, pelo menos é um passo, porque outras estão nas machambas nesse momento. Então, elogiam aquilo que eu faço. Apesar que não recebo nada, mas também tenho mérito na comunidade. E também as meninas até que me chamam de branca, mas não sou. Sim, quando passam assim, alguém que me vê, minhas amigas, aquelas que me diziam que você não está bem de cabeça, você dizia que é crazy, o inglês, né? Chamava assim, você não está bem de cabeça, estudar para o quê? Acha que vai para onde você? Nem sua família não estudou, para você vai até onde? Mas mesmo assim eu falei que não. Se a família não estudou, não quer dizer que também tem que levar a mesma doença na minha cabeça. Serei eu a mudar, não minha família a mudar a mim. Eu, quando precisar, vou mudar, mas na verdade eu mudei. Agora, quando me vê a passar, ninguém consegue me aproximar. Eu aproximo elas, mas elas fogem de mim, porque estão a ver a diferença que temos, não é a mesma. Pelo menos agora eu consigo fazer um banho, tenho uma peça de nada, tomo banho, aí tento engomar, ponho no meu corpo, dizem que não, está a vir aquela branca aí, vamos de fugir um pouco. Mesmo assim, aproximo, sou branca assim porque estudei, aceito o nome. Todo nome na comunidade é válido. Então, mas eu fico feliz, pelo menos sabe agora me chamar. Antes eu era crazy, agora eu sou branca. Quer dizer que é um passo positivo, já evoluí. É uma parte com que as meninas podem mudar da mente para poder também ser mesma branca, além de crazy. Crazy em estudar, agora branca em terminar de estudar. É a parte boa que até agora agradeço na comunidade. Me vem como uma pessoa que saiu do sufoco. Sim. Há mais meninas a estudar agora? Sim, há mais meninas a estudar. Mas não são tão muitas, mas tem poucas a estudar, porque não é fácil também estudar. Alguns pais não têm condições para isso. Então, outra espera que o papá tire alguma coisa para dar sem se esforçar. E os pais também fazem o máximo para poder sustentar. Outras que estão em casa e querem comer, ir a machamba, não é suficiente produzir para vender, fazer alguma coisa. Ou vende, fica em casa à fome, passa fome, ou não, deixa a comida, deixa a criança batalhar da sua forma para poder fazer o seu sonho. É isso, mas tem outras que estão a estudar até agora. Tem também outras que já terminaram agora, estão ainda sentadas à procura de formação. Por exemplo, eu tenho meu irmão que terminou a 12ª classe. Tenho minha irmã que está fazendo a 12ª classe este ano, mas não sei qual vai ser o paradeiro dela, porque meu pai acho que não vai conseguir mandar entrar a formação todas. Nem a mim não conseguiu. Nem eu, quando estudava, me perguntava se eu terminar de estudar, o que serei e qual será o meu passo a seguir. Mas Deus, já que tinha um propósito comigo, mandou 2 pessoas, que é o Vasco e a Peg. São essas pessoas que transformaram a minha vida em realidade. Por isso é a mesma coisa que eu penso nas minhas irmãs. Se terminar agora de estudar, qual será o vosso sonho? Qual será o vosso futuro? Porque eu, como irmã, ainda não tenho nada para sustentar aquelas crianças, aquelas irmãs. É a parte que eu sempre não deixo de pensar. Porque estudar, terminar não é suficiente. Tem que terminar e se formar para servir o mundo. Como é que foi o trabalho que o parque tem desenvolvido? Com as comunidades, até que muitos louvam a iniciativa. Porque ninguém que não gosta sabe que tendo uma empresa ou uma organização numa comunidade, sabe que estão para ocupar algumas pessoas. E outras pessoas são aquelas que já vêm ameaçando por ver as atividades que estão sendo feitas naquela organização. Outros mesmo até vêm, ligam, que não, estamos a receber boa informação, não tínhamos esse tempo. E no princípio não era fácil também, porque a outra pessoa não sabia o que é isso de jornal. Eu era um animal de 12 cabeças, não sabia o que era jornal, só sabia TV e rádio. Ver e escutar. Mas por ver e ler, compreender era difícil. Mas esse é o 2º ano a fazer o mesmo trabalho. E muitos já sabem, afinal, a jornada começa daqui, termina daqui, afinal a informação que vem é esta. Quer dizer que, mesmo sem te dizer diretamente, cada pessoa fica a pensar que não. Aqui temos uma coisa importante, está a nos dar uma informação que nós não tínhamos. Pode não te dizer assim, mas as pessoas reconhecem o trabalho que eu tenho feito. Sim, reconhecem muito bem. Até senhoras que não sabem ler, sabem que não. Me lembro, foi no ano passado, um jovem que foi arrancado motorizado por bandidos, homens armados. Ele fazia trabalho de taxi-mota, chopela, neste caso, nome vulgo, né? Sim. E um senhor levou ele para, disse, vamos deixar um lugar X, era um dono. E levou até lá, quando chegou, e arrancou a motorizada, foi embora. A ideia de bateu até quase tirar a vida. Quando voltou, nós fizemos notícia, fomos entrevistar a família estava 3 dias à procura daquele jovem.
Porque quando aquela pessoa tinha a ideia de levar sua motorizada, levar e foram embora, pensaram que ninguém ia lhe pegar mais. Mas depois de investigar, fazer uma notícia sobre aquele assunto, a pessoa que roubou a motorizada, que fez aquele crime, foi encontrada em Chimoio com aquela motorizada. Estava a caminho de Tete. Levaram a motorizada de volta para Nhamatanda. Quer dizer que é um passo. Aquela senhora saiu de casa e disse, não tem nada para te dar, mas o que você fez para mim é muito. Porque se não fosse você a levar essa informação até Espanha, até Chimoio, ninguém podia saber que essa moto era roubada. Mas com a informação, conseguiram a polícia ligar de Chimoio para Nhamatanda, que temos uma motorizada aqui, vi uma notícia que passou do Jornal Profundo, que dizia sobre motorizada, mas temos aqui motorizada, matrícula X. Claro, levaram de volta para Nhamatanda. Quer dizer que é um passo positivo. Quantos trabalhadores tem o jornal? Por enquanto somos 8 correspondentes e eu como a dona do jornal, diretora, mas o meu editor. Sim, nós somos 2 pessoas a operar, mas outras pessoas que dão a informação estão lá fora. E outros correspondentes não estão a cooperar porque não querem incentivo. Mas até agora quem dá uma informação são 2 pessoas só. Uma pessoa que é de Xemba, que também é professora de Sofala, e outra pessoa que é de Nampula de vez em quando, que dá informação. E outros estão a acabar por abandonar porque estão a precisar de um salário. Mesmo assim, nós não podemos insistir que trabalha, também mas a pessoa quer alguma coisa para encher a barriga dele e continuar em pé. Deixamos assim mesmo. No dia que quiser, às vezes manda uma peça, uma notícia, nós recebemos, não temos como reclamar. A Luísa tem vivido sempre aqui ao pé do Parque Nacional do Gorongosa. Sim. Aqui perto. Como é que tem visto o desenvolvimento do parque? Muito positivo mesmo, o momento do parque, porque o parque está a ajudar muita gente neste caso. Muitos senhores que não tinham emprego, que se dedicavam de abate das plantas, agora estão aqui. O tempo que podia levar a estar lá, a estragar as plantas, estão a levar a estar no parque para poder fazer crescer o parque, para aumentar muita coisa, e para deixar o futuro para os netos, os filhos e os bisnetos. Isso que é um grande positivo para... É uma ideia positiva para o parque que está a fazer. Sim. Por exemplo, algumas mães que agora são mãe modelo, matrona, que estão a trabalhar nas comunidades, nos hospitais, a orientar as senhoras que têm crianças malnutridas. Quer dizer que estão a mudar, porque há muito tempo você encontrava uma criança pequena mesmo, com barriga muito grande. Então agora, através do programa do Parque de Saúde, quer dizer, as senhoras estão a saber como alimentar os seus filhos. Estão a saber como desmamentar os seus filhos. Antes você com 6 meses criança já está sem mamar. Mesmo a mãe estar bem como, já tem outra barriga, já desmamentou. Mas agora tudo está controlado. Tem lá a mãe modelo, tem lá a matrona, estão sempre a trabalhar. Tem também a equipa do parque, estão lá sempre a trabalhar com essas pessoas para poder matar essa desnutrição crônica que está a acontecer nas comunidades. Quer dizer que o parque está a exercer muita coisa. Tem lá o clube de jovens, que está sempre a trabalhar com os jovens. Tem esse clube de rapariga, tem mais outras coisas que estão a acontecer. Tem o clube dos professores, quer dizer que ainda é um passo, ainda falta muita coisa a fazer para as pessoas, para as comunidades. Está a começar, esse é o começo, ainda vai mais além. Ainda falta mais coisa a fazer em termos do que das mulheres, por exemplo, que nós temos aqui, porque outras podem não conseguir fazer alguma coisa que vai... Por exemplo, tem aquelas raparigas que não vão conseguir ir à formação depois conseguir vaga, porque também, mas agora tem pessoa que tem que ir estudar, terminar, tem que pegar a vaga sozinha para conseguir trabalhar. Outras podem não conseguir ir trabalhar naquele lugar. Então, criando uns programas, aquelas meninas podem vir a se beneficiar, estar naquele lugar a trabalhar, naquelas programas, serem como modelo daquelas comunidades. Que ainda falta essa parte. Porque tem algumas raparigas que eu vejo já se formaram. Algumas estão sentadas em casa, não têm onde ir. Estão à espera dos pais também ter um valor para poder manter na formação. Então, o parque criando esses pequenos projetos que estão a criar até agora, que ainda falta mais, vai ajudar muita gente, muitas raparigas, muitos pais que estão a sentir mesmo que a vida é só morrer, não de ver a filha estudar, a trabalhar ou estudar. O pai pode vir a morrer sabendo que não, minha filha, claro que morri, mas está num lugar fresco. Estudou, terminou, trabalhou, como no programa X, ou programa televisivo, ou no programa radiofônico. Quero dizer que isso ainda falta mais parque para implementar. Sim, tem algumas mães viúvas que não têm emprego, estão lá nas comunidades. Os maridos já morreram há muito tempo,
E são essas que sofrem talvez por elefantes que vêm invadir as machambas. Essa relação, digo, é complicada, mas as pessoas se contentam por saber que não. Outra parte ajuda, sim, com semente que dão para poder produzir de novo, mas outras dizem que não tem mais força de produzir. Claro que nós trabalhamos para colher alguma coisa e alguém vem comer e depois nos dá mais semente. Que força teremos mais para poder produzir a mesma coisa? Não teremos força. Então, fazendo uma pequena coisa para aquelas senhoras lá se ocuparem, dar por mês um salário, uma coisa simbólica, quer dizer que aquelas mamanas vão sentir que estão inclusos no parque. Porque tem outras que não têm filho que trabalham no parque, que não têm marido, ainda é viúva. E logo o animal do parque vem lá, come a produção dela, ou deles, dessas pessoas. Ou sentir que até que você pode encontrar a insultar. Se não tem como reagir. Tem que ficar sempre atento, ver o que posso fazer com essa pessoa. A pessoa, claro, que está por sentir dor, por saber que trabalhei, ninguém me ajudou e alguém mais está a vir comer. E as pessoas que chamam que dono do parque são essas pessoas. Por exemplo, uma rapariga que eu entrevistei na semana passada, é promotora. Ela disse que está na comunidade de Bebedo. Lá o elefante, quando matou uma pessoa lá, ela quando andava assim era apontada. São essas pessoas do parque que andam a mandar pessoas para vir matar aqui. Por enquanto não é ela, mas está apontada porque ela é de onde? É simplesmente promotora, não é pessoa, não é dona do parque, é promotora. Quer dizer que são essas pequenas coisas que faz com que as mamães talvez possam ser consideradas, né? Aquelas que sofrem, que carecem meio de ajuda nas comunidades. Sei que não será possível fazer tudo para as pessoas. A pessoa mesmo fazendo alguma coisa pode não vir agradecer, mas com pequenas coisas pode mudar também alguma coisa, né? Sim, não será fácil, mas mudança ainda é através de diálogo, né? Comunicar, essa parte que faz. Desafios do jornal quanto a leitores na comunidade, que tal? O desafio é maior. Ninguém lê o jornal na comunidade. Sim, ler mesmo o jornal, não. Até se você entregar de borla, a pessoa pode ler. Mas ler para depois te criticar de novo. Porque a informação que tem aí talvez não é aquilo que a pessoa esperava. Mas dizer comprar para ler alguma coisa nova não é possível. É um grande desafio. Esse fala de assinantes, é o desafio. Fala de parceiros. É um grande desafio que sempre tenho no jornal. Não é fácil e não será fácil superar isso. Mas mesmo assim vou ter que lutar até conseguir número de assinantes, conseguir parceiros. Sei que não é fácil, também vai através de comunicação, vai se comunicar e para encontrar tudo isso no mesmo lugar. E o papá há muito tempo praticava a produção de hortícolas, até vendia aqui, houve um momento que tinha aquela associação, Sim. que ele era líder, não é, da associação e vendiam aqui. Como é que está essa prática hoje em dia? Porque eu creio que parte daquela produção ajudou vocês a irem à escola, não é? Sim, até agora papai, ele parou de fazer hortícolas, porque forças não tem mais. Há muito tempo fazia porque todos os filhos estavam no vinho, que éramos nós e alguns meus irmãos. E todos agora estão na vila, outros estão a estudar, estão a terminar, e alguns já têm casas com a família deles, já têm mulher. E está a ser difícil para ele, uma pessoa só na machamba, para alimentar muita gente, mais de 15 pessoas. Não está a ser fácil. Quer dizer que o dinheiro que ele faz hortícola, que põe a machamba, é o mesmo valor que ele leva a dívida lá fora para produzir, depois leva o mesmo dinheiro que ele produz para poder vender e pagar aquelas dívidas. Quer dizer que está a produzir para pagar outra despesa, não para pagar aquilo que ele está fazendo, não para vender alguma coisa. Por exemplo, este ano ele produziu feijão, conseguiu pelo menos uns 10 sacos de feijão. Mas depois de terminar tudo aquilo, porque o dinheiro que ele fez com que para poder trabalhar para poder cultivar esse feijão, foi de dívida. Ele levou mesmo o dinheiro para pagar, reembolsar na dívida. Quer dizer que não fez nada. Claro que trabalhou, mas não rendeu para nada. Trabalhou para a pessoa que lhe deu o dinheiro. Até a escola que ele estava a liderar lá no Vinho parou por falta de condições. Porque nenhuma escola que vai trabalhar sem ter nenhum apoio. Querem pessoas que podem apoiar. As crianças querem comer. Naquilo que ele produzia, conseguia dar crianças que ninguém apoiava. Dava através da força dele mesmo. Trabalhava feijão, milho, muita coisa. Dava aquelas crianças comiam à vontade. Se sentiam em casa mesmo, porque algumas crianças nas casas não iam dar de comer, não ia dar de comer, passava fome, dormia num lugar mesmo sujo, mas lá tinha esteira, apesar que não tinha cama, mas tinha esteira. Tinha mata-bicho, almoço e jantar. A criança se sentia à vontade, mas agora tudo que parou,
Crianças ficam a chorar, algumas só quando vê, só Baltazar, quando que volta mais? Não sei quando, porque estou sem força para continuar com aquilo que eu sonhei em fazer. Mas tem vontade. E crianças que você se refere agora são as órfãs? São Ele ainda órfãs, sim. continua com Sim. o orfanato até hoje? Continua assim, mas está lá no vinho, está em Matanda, mas ele está cá no vinho, outra pessoa em Matanda, que é o Gandhi em Matanda. E um outro que tentou seguir está lá, um filho de um vizinho aqui no vinho, também estão lá, seguiram. São esses que dormem lá em casa, são 2 pessoas que estão lá em casa. Filho do vizinho que saíram da casa da família para aquela casa, dormem aí, comem aí, tudo mais aí. Só saem, vão à escola, depois voltam, vêm mais naquela casa. Quer dizer que é um desafio. E aqui no vinho também outras crianças começam a perguntar quando é que volta mais nos proteger de novo como era antes. E ele está sem resposta para aquelas crianças, que resposta vão dar? Já tinha esperança, assim, que já sentia vontade, mas agora não tem mais como. Porque o lugar que tanto confiavam já não é mais, já é uma mata, já ninguém pode vir a sustentar aí. Aquilo que comia já não existe mais, a força que lhe fazia produzir cheio de coisas para poder comer já não tem mais. Difícil. E o jornal tem feito cobertura a esses desafios todos? Acho que são importantes. Até que fazer ainda não fiz. Ainda não fiz essas coberturas, porque estou a fazer um plano mesmo de primeiro juntar algumas senhoras, algumas mães, crianças, aquelas encarregadas que vivem com aquelas crianças órfãs, para saber quais são os desafios que essas crianças enfrentam, também com as mães que cuidam dessas crianças, como que estão, para depois juntar com da pessoa que cuidava daquelas crianças, para poder ser uma coisa valiosa. Estava no vinho quando foi o ciclone? Eu estava no Chimon na escola, sim. Só quando recebi o telefonema do meu pai dizendo que está sem teto, isso ia matando. Até que ligou já por milagre, porque naquele momento, depois do ciclone Idai, ninguém tinha comunicação, porque todas as redes estavam sem comunicação. Então tentou comunicar comigo que estava sem teto, eu fui lá ver, de verdade estava muito péssimo. E agora, com a ajuda da dona Helena Freitas, conseguiu fazer uma casa, apesar que a mesma casa está a ser afetada por pedreira que lá tem, que o município colocou, mas tem casa. Ele está a pensar em voltar naquela casa, talvez os próximo ano que aquela pedreira for a sair. É isso. O parque ajudou as comunidades? Claro, claro. Claro, ajudou muito em termos de alimentação, ninguém tinha nada, todos os pratos, muitas pessoas até que apanharam pratos não sei aonde, outros lá, no Michel, digo isso, mas o parque fez o máximo de dar alimentação, farinha, comida, às vezes algumas panelas por aí, pratos. Isso foi suficiente, a comunidade agradeceu bastante, porque ninguém, mesmo se for o seu vizinho que tem alguma coisa que está a comer, não vai te dar o que está aqui, mas uma pessoa que não está contigo, conseguiu sacrificar para te dar, mesmo com chuva e sem chuva te deu para você sustentar a família. Tem que agradecer por muito. Isso é uma grande ajuda que fez para as pessoas lá na comunidade. O que é que significa o parque para si? Eu não sei, eu digo o parque para mim é Deus. Não tem outra explicação a dizer o que significa para mim. Porque se não fosse o parque, não sei o que eu seria, o que eu... Não sei. A minha definição até agora eu digo, se não fosse o parque existir aqui em Moçambique, aqui no Vinho, na comunidade, ou aqui em Gorongosa, quem eu seria hoje? Teria quantos filhos até agora? Estaria como mesmo, que tipo de pessoa eu seria? Mas agora já sei o que é ser mulher, né? Ser líder, apesar que ainda não... Mas sou líder, estou a liderar alguma coisa. Graças a Deus, é o parque esse que fez tudo. Não é só o parque, é Deus que mandou o parque para poder libertar a Luísa. Porque se não fosse o parque, eu seria grande camponesa sem estilo na comunidade.